Bom dia, amigo. Aqui estamos juntos mais uma vez, começando uma nova semana. Hoje, segunda-feira, uma semana que a gente já se aproxima das celebrações do Natal. Por falar nisso, nesta semana, na quinta e na sexta-feira, nós estaremos no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil com o espetáculo Contando e Cantando o Natal. Quem já conhece esse espetáculo, que foi apresentado em anos anteriores, certamente sabe da beleza e da qualidade desse espetáculo. Neste ano será um musical à luz do mundo, e música de excelente qualidade, muita beleza. Vai ser um espetáculo que vale a pena ser assistido, e você é nosso convidado, a entrada é franca. Será na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na Boa Vista, na quinta-feira, na sexta-feira, sempre às 8 horas da noite. Estamos pedindo àqueles que desejarem, podem trazer 1 quilo de alimento não perecível, será usado em projetos sociais, doado para projetos sociais, mas você pode assistir a programação desde que venha e chegue a tempo de conseguir um lugar para assistir. Mas, na verdade, eu estou aqui para falar sobre a palavra de Deus, sobre o livro dos Provérbios, aquilo que Deus tem a nos falar nesse extraordinário livro da Bíblia. E antes de ler o texto, vai aquele abraço carinhoso, aquele abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje, que Deus possa abençoar e dirigir a sua vida em cada aspecto e em cada detalhe. Continuamos aí com o capítulo 27 do livro dos Provérbios. Eu quero ler com você hoje o versículo 20. Provérbios 27, 20. A sepultura e a destruição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. É interessante esse texto porque o autor deste provérbio lança mão de duas imagens um tanto pesadas, um tanto chocantes, inclusive a imagem da sepultura, para fazer referência à situação do homem como alguém que nunca está plenamente satisfeito. Certamente você já ouviu um ditado popular nessa mesma direção que diz que a medida do ter nunca se enche. É verdade, nós sempre queremos ter mais, sempre desejamos possuir mais. É inerente ao ser humano o ambicionar algo mais. Quero que você entenda que, por um lado, isso é necessário e é positivo. Deus nos fez dotados desse ímpeto pela busca, ímpeto pelo progresso, pela melhora. E nós, seres humanos, devemos justamente a este ímpeto e a este desejo todo o desenvolvimento da humanidade. O desenvolvimento do homem como indivíduo, o desenvolvimento da sociedade, decorrem justamente desse desejo de ter mais, de ser mais e de conquistar mais. Deus nos dotou dessa capacidade e dessa disposição. É graças a isso que em nossa vida a regra normal é que nós possamos estar melhor a cada dia. Conquistar melhores coisas e melhor espaço a cada dia. É esta a ideia, esse é o projeto divino. Deus jamais quis que nós estivéssemos estacionados, parados na vida, ou que estivéssemos retrocedendo, regredindo. Ele nos quer cada dia melhor. Aliás, quando a Bíblia fala de nosso relacionamento com Deus, por exemplo, há uma declaração muito clara a esse respeito. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, e lembra que o nosso corpo físico, por ser material e por ser finito, com o tempo ele vai perdendo algumas de suas habilidades, de suas características, vai se decompondo, para usar a expressão empregada por Paulo. No entanto, ele diz que o homem interior, o homem espiritual, se renova a cada dia, ou seja, é projeto de Deus que sejamos cada vez melhores, que progridamos. Portanto, a ambição presente no coração do homem é algo inerente ao ser humano, é algo natural e é algo positivo. É normal que desejemos sempre mais e que busquemos sempre mais. Quando é que isto se torna negativo ou prejudicial? No momento em que o homem perde o equilíbrio em relação a esse desejo do ter mais, e o homem perde a noção do que é realmente importante. Quando, por exemplo, o ser humano elege os bens materiais como sua prioridade, as riquezas materiais como sua prioridade, o homem começa a sacrificar outros valores e a sacrificar outros princípios em função desse desejo de ter. É o que acontece, por exemplo, com aqueles que sacrificam determinados valores de caráter para conquistar o que querem em termos materiais.
Ou aqueles que sacrificam as pessoas que amam e a família, por exemplo, no ímpeto e no desejo de ter mais. Aqueles que sacrificam a própria vida, o próprio ser e a própria saúde em função do possuir mais. E aqueles que abrem mão de sua relação com Deus ou negligenciam sua vida espiritual em função das riquezas, em função do possuir mais. Eu quero que você entenda que isso acontece com muita frequência e algumas vezes com muita intensidade. Jesus Cristo contou certa vez a parábola do homem cuja fazenda, cujas propriedades tinham produzido muito. E ele então, muito satisfeito, decidiu derrubar os seus celeiros, reconstruí-los maiores, e colocar então, armazenando os seus bens, e dizer à sua alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. E Deus diz àquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quando Jesus fala sobre isso, e ele conta essa parábola, é para lembrar que algumas vezes, em função de nossa busca intensa e incessante pelos bens materiais, nós nos esquecemos do que realmente importa. E às vezes, em função dessa busca pelos bens materiais, nós estamos prontos a sacrificar valores e princípios que deveriam nortear nosso comportamento. Estamos prontos a sacrificar relacionamentos que são preciosos para nós. Estamos prontos a trazer sofrimento a pessoas e às vezes tirar de algumas pessoas o que elas têm em função do nosso desejo de ter, de nosso ímpeto pelo possuir e pelo crescer. O que o escritor do livro dos Provérbios quer nos lembrar é que, na verdade, nós precisamos entender que esse ímpeto pelo ter mais estará sempre presente. E pode ser útil, sim, em nossa busca pelo progredir, pelo aperfeiçoamento constante ao longo de nossa vida. Mas nessa busca, é preciso entender que os bens materiais jamais deverão ser fim. Eles são meio. Que as coisas verdadeiramente importantes sejam priorizadas em nossa vida. Nossa relação com Deus, nossa família, nossos princípios, nossos valores, os relacionamentos e as pessoas devem ser priorizados ao longo de nossa caminhada. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina a respeito de tudo na vida. Muito obrigado, Senhor, pela possibilidade que temos de ser cada dia melhores. Ajuda-nos, Pai, a entender as coisas que realmente importam e a priorizar nossa relação contigo, priorizar nossa relação com as pessoas que amamos, priorizar, Senhor, as pessoas que convivem conosco, os nossos relacionamentos. Enfim, Pai, dirige os nossos passos, no nome de Jesus. Amém.